L.N.I. Silva. O poder de cura dos gatos. A missão espiritual dos gatos envolve atuar como guardiões energéticos, transmutando vibrações negativas em positivas e protegendo seus tutores contra influências espirituais indesejadas. Eles equilibram o ambiente, agem como pontes entre o mundo físico e o sutil e promovem a cura emocional, ensinando paciência e amor incondicional. Estudos indicam que gatos transmutam energias negativas tanto do ambiente quanto das pessoas. Devido à sua sensibilidade, agem como guardiões que protegem de baixas vibrações, sendo considerados por muitos como seres místicos. Eles são capazes de sentir a depressão, o medo, a ansiedade e a tristeza de seus tutores, muitas vezes se aproximando para oferecer conforto através de sua companhia e do ronronar, que atua como uma forma de cura e alívio em uma frequência de 25 a 150 Hz. Noturnos, muitas tradições acreditam que, enquanto dorme, seu gato vigia o ambiente, afastando influências espirituais indesejadas. Ensinam sobre paciência e espiritualidade aos seus tutores, sobretudo através da independência, silêncio, atenção e o amor sem a necessidade de posse. Eu sempre amei os animais. Tive a sorte de ter tido contato com alguns deles desde a infância, em especial, é claro, os cachorros. A lealdade e o amor declarado constantemente, quase que como uma súplica, é comovente. Os cachorros realmente são animais essenciais à vida humana. Mas hoje, especificamente, quero relatar minha experiência e processo de cura e aprendizagem constante com os meus gatos. Lembro-me perfeitamente, talvez por ser emocional demais, não costumava me conformar muito com a racionalidade felina. Foi então que, em um período de bastante tristeza e dor relacionada ao meu ambiente de trabalho, numa noite de folga, recebi uma visita inesperada, um lindo gato. Já grandinho, provavelmente um pré-adulto de raça indefinida, mas lindo de morrer. A visita noturna se estendeu em meu quintal. Quando ao amanhecer, para uma feliz surpresa, ele ainda estava lá. Um tanto quanto ressabiado, ensaiou algumas tentativas de fuga, quando irresistivelmente eu quis me aproximar e afagá-lo em meus carinhos. Com alguma persistência, consegui um leve contato físico. Um carinho na pelagem, um toque, que conquista. Rapidamente me preocupei em oferecer um alimento. Tinha uma lata de atum em minha despensa e uma tigela de água. Ele ficou. Saí à rua, comprei ração, caminha, areia sanitária. Ele era tão diferente do que eu pouco conhecia. Ele me olhava com afeto, me seguia pelos cantos da casa, aceitava meus carinhos e ronronava para mim. Estava eu ali, dispersa de todas as minhas tristezas, contente pelo presente oportuno da espiritualidade, com o coração mais leve e repleto de esperança. Passados 23 dias, ao chegar do trabalho, me deparei com a janela entreaberta e ele se foi. Fiquei tão triste, saí à sua procura, mas não o encontrei. Me confortei com algumas pessoas me dizendo que ele voltaria e esperei. Ele voltou, mas dessa vez somente para uma visita breve. Estava sujo e exausto, afinal foram 12 dias de farra na rua. Foi então que descobri que, na verdade, ele era o gato de um vizinho e retornou para casa. Senti sua falta, mas fiquei feliz por ter reencontrado seu lar. Refletindo muito sobre o tempo que permaneceu comigo, tenho mais que certeza que ele veio para cumprir uma missão espiritual. Tão rica e encantadora foi essa experiência, que logo em seguida entrei de férias no trabalho e me vi órfã daquela companhia inusitada. Foi então que adotei meu primeiro gatinho filhote, mas ele estava aparentemente tão sozinho que rapidamente providenciei uma companheirinha para brincar e se desenvolver. Embriagada com tamanha fofura de 2 serzinhos dormindo em meu travesseiro, não passou muito tempo e eu acabei por adotar mais uma coisinha linda. E já eram 3, branco, laranja, creme, por que não um cinzinho? E lá estava eu com a mais nova integrante da família. No fim, eu percebi que eu queria mesmo era um de cada cor.
mas eu não tenho estrutura para isso, então me conformei. Como mencionado no início dessa carta, meus gatos me ensinaram muito sobre paciência e amor que cura, salva e liberta. Não foi fácil para mim, sempre tão emotiva, aceitar que aquelas coisinhas lindas não queriam meu colo e meus carinhos 24 horas por dia, mas queriam e estavam por perto, o tempo todo. A paz e a serenidade com que desfrutam os espaços da casa realmente estabiliza as emoções, repele a negatividade e amplifica a conexão diária com o oculto, fortalecendo os laços espirituais. Tamanha é a minha gratidão e o meu amor por eles, que hoje venho dividir essa experiência e encorajar aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Sendo assim, o que os mestres mensageiros dos seres iluminados desse vasto universo têm para acrescentar e nos revelar sobre a comunhão e presença desses animais em nossas vidas? Amado Mestre, amados seres iluminados do universo oculto, mensageiros de luz, mensageiros divinos, com todo o meu coração, venho através dessa leitura solicitar a mensagem que possa agregar essa pequena homenagem que eu faço aos meus felinos, aos meus gatos que conseguiram, de certa forma, transmutar minhas energias, me auxiliar num processo de cura durante um período de bastante tristeza em minha vida, que são meus amigos, meus companheiros, que me ensinaram uma das lições mais importantes da minha vida, que realmente é o amor sem sentimento de posse. Eu sou muito grata a eles, sou apaixonada por eles e gostaria de receber uma mensagem que pudesse revelar, não só para mim, mas para aqueles que acompanham aqui o canal, a importância desses animais tão especiais em nossas vidas. Trago aqui o tarô dos gatos, tarô mágico dos gatos, para uma homenagem. Baralhando até que eu sinta que há necessidade de parar. Vou realizar o corte. Vamos à mensagem. Gratidão.
Parece que bastante cartas querem saltar. Vamos verificar. No fundo do maço, nós temos o 6 de espadas invertido. Nove de paus invertido. Vou mostrar pra vocês. Carta invertida do 9 de paus. As de ouros. Rainha de copas. Três de espadas invertido. Valete de paus. E o arcano maior, a justiça. Iniciando essa análise, é interessante que eu tenho o 6 de espadas invertido. A carta do 6 de espadas é aquela carta que representa a necessidade de transmutação de pensamentos, transmutação de postura, transmutação de origem física mesmo, como sentido de viagem, mudança de local, mudança de pensamentos e ideias, abandonar o velho para ir em busca do novo. É interessante quando essa carta vem invertida, ela simboliza para mim exatamente lá atrás, quando eu recebi a companhia do gatinho do meu vizinho, que inclusive eu carinhosamente o chamava de Aladim. Ele veio porque justamente eu não estava conseguindo realizar essa transmutação. Eu me lembro perfeitamente que eu estava passando por um momento extremamente difícil, delicado, de muita tristeza e dor no meu ambiente de trabalho. Inclusive até tem um vídeo, o primeiro vídeo aqui do canal fala sobre isso. Eu não conseguia transmutar, eu estava totalmente estagnada. Eu não conseguia agir em prol dessa mudança, abraçar esse novo. Então, realmente, essa energia estava completamente estagnada e havia a necessidade de transmutação. Isso fica muito claro para mim quando essa carta vem de base, no centro da leitura, invertida. Saltaram aqui na mesa essas 6 cartinhas. Começando pelo 9 de paus, que caiu invertido. A carta do 9 de paus, ela representa justamente um período em que a gente está firme, forte e resiliente em conectividade espiritual na nossa busca. Por mais flagelado que estivermos ao longo de todo o processo, que vai desde o As de paus até o 9, existe sim uma certa exaustão, mas com muita resiliência.
com muito apoio da espiritualidade, com muita fé. Quando essa carta vem invertida, ela simboliza para mim a continuidade do 6 de espada. Então, além de haver uma estagnação no sentido de pensamento, uma estagnação mental que não me permitia sair daquele período tão difícil da minha vida, o 9 de paus demonstra uma exaustão a ponto de certa forma, a gente perder a fé. Então, me faltou naquele período mais força e coragem no sentido de ir em busca do novo, não permitir mais aquela dor. O As de Ouros, tudo que envolve o naipe de ouros envolve a materialidade, né? O reino animal presente aqui conosco faz parte da matéria. Ele é um ser vivo e presente. E essa carta para mim sinaliza justamente a chegada, o início, a chegada do Aladim, o gatinho do meu vizinho que eu adotei por um período. Até porque nem sabia, né? Ele veio e ficou. Então foi a chegada dele como um presente material, vivo, físico, para iniciar um processo de transmutação e cura. Na sequência, a Rainha de Copas. Eu, particularmente, considero a minha energia muito relacionada à Rainha de Copas. Sou uma pessoa extremamente emocional. Sou canceriana, sou virginiana na minha lua e tenho muitos planetas em câncer. Eu realmente sou muito apegada às questões emocionais. E quando ele chegou, ele ativou essa energia em mim. Então, realmente, eu me vi assim num processo muito bonito de renovação da esperança, da fé, do amor incondicional por um serzinho que apareceu em minha vida. Foi um amor tão puro e tão genuíno que faltam até palavras para explicar. E a Rainha de Copas, ela contempla esse amor puro, verdadeiro. Então eu acredito que aqui é a figura do Aladim se materializando em minha vida e aqui justamente a minha energia como Rainha de Copas sendo renovada através de muito amor, amor puro, genuíno e verdadeiro. Na sequência, o 3 de espadas invertido. Veja bem, eu disse para vocês que ele chegou num momento extremamente delicado em minha vida, que realmente eu sentia meu coração flagelado por essas 3 espadas, conforme representa aqui na carta. A gente sabe que a carta do 3 de espada, ela representa uma dor muito profunda, uma tristeza muito profunda. Quando ela vem invertida em minha mesa, ela simboliza justamente a renovação dessa energia, a transmutação. Então, o que era essa dor tão grande, como eu disse no início da minha cartinha, deixou de ser uma dor e a presença dele, o amor que ele renovou em mim, transmutou toda essa energia. E eu já não sentia mais essa tristeza, eu sentia somente a alegria de ter aquela companhia ao meu lado. Então ele chegou e ele renovou tudo, foi muito lindo. Na sequência, o valete de paus. O valete de paus, para mim, representa, de certa forma, todos esses animais, esses felinos. Muito se sabe, muitos falam que os gatos, os felinos, são seres místicos, e de fato eles são. São seres extremamente conectados com o mundo etéreo. Eles conseguem enxergar além do que nós enxergamos, e de fato eles transmutam a energia. Eu sou uma prova viva disso, e por isso, hoje eu amo tanto, tanto, tanto esses animais. Eles são realmente parte integrante da minha família. Tamanho é esse amor que eu me vi na necessidade de fazer uma homenagem a eles.
O valete de paus, ele nada mais é do que o iniciante, aquele que busca, aquele que tem a curiosidade, aquele que realmente quer aprender tudo para se tornar o rei. E esses animais, eles são muito bem representados pela figura do valete de paus. Sabemos que a energia de paus é uma energia muito relacionada à espiritualidade, e eles são buscadores contínuos dessa ponte, desse universo, do mundo real para o mundo etéreo. Por fim, o arcano maior, a justiça. Eu confesso que quando esse arcano maior saltou aqui em minha mesa, eu fiquei um pouco intrigada, mas agora eu consigo compreender muito bem. A carta da justiça, ela representa verdade, lei, causa e efeito, a nossa necessidade de honestidade, responsabilidade, nossas ações que serão julgadas, representa a busca pelo equilíbrio interno e externo. Então, no caso da balança, representa a pesagem das nossas ações, de todos os fatores, quando nós colocamos na mesa. Já a espada, ela simboliza a distinção, a capacidade de cortar o que não é mais necessário em nossa vida. Então, um arcano maior saltado aqui em minha mesa, a justiça, faz com que eu consiga compreender muito bem a necessidade. De fato, foi um presente da espiritualidade. Eu senti isso muito, muito forte no meu coração com a chegada desse gatinho. Depois, quando eu adotei meus outros gatos, toda a energia, tudo que eu aprendo com eles, a racionalidade precisa estar bastante em comunhão com a emoção. Então, eu sendo muito emotiva, como eu disse para vocês na cartinha, eu tinha uma certa dificuldade de compreender que os gatos, muitas das vezes, eles não querem tanto contato físico quanto eu gostaria, tanto abraço, tanto beijo, tanto carinho, mas eles estão sempre ali, extremamente racionais, inteligentes, então eles equilibram muito bem essa energia. A espada veio para cortar toda aquela negatividade, aquela densidade que eu estava vivendo. E realmente, para quem quiser depois assistir ao primeiro vídeo do canal, quando eu faço a despedida da minha carreira como enfermeira, eu passei por situações muito dolorosas, muito mesmo. E eu acredito que tudo que eu aprendi, tudo que eu me desenvolvi, a coragem que eu tive de realmente dizer um basta, de cortar definitivamente isso da minha vida, porque não foi fácil, não é fácil. Para ser sincera, eu ainda vivo um período de luto, mas foi graças ao aprendizado que eu tive com os meus filhinhos. Eles me ensinam diariamente, em todos os momentos, a respeitar o espaço do outro, a amar sem a necessidade de tanto toque. É o verdadeiro amor puro e genuíno. A inteligência deles, a sagacidade deles, a maneira como frequentemente eles vêm, visitam aqui a minha mesa. Eu percebo que eles têm uma conexão realmente muito profunda com a espiritualidade. E eles vieram para reforçar, porque eu sempre fui uma pessoa com muita fé. Eu agradeço muito, porque sem fé nós não somos nada. Mas às vezes acontecem coisas tão horríveis em nossas vidas que nos afastam da espiritualidade. E eu tenho certeza que eles vieram e renovaram toda essa energia em mim. Então hoje eu me sinto muito mais próxima, eu sinto o meu lar muito mais protegido, eu sinto a presença da espiritualidade cotidianamente, essa ponte que eles revelam entre o mundo físico e o mundo espiritual, de alguma forma também me integra nessa ponte, faz com que todos os dias eu não me esqueça
do poder da espiritualidade em nossas vidas. Então eu digo, do fundo do meu coração, eles são seres mágicos, seres extremamente iluminados, são muito companheiros, e eu fiz essa homenagem com todo o meu coração, com todo o meu carinho. Eu já sabia, desde sempre eu soube, que a chegada do gatinho, aquela visita, tudo tinha um propósito espiritual, e isso se concretiza aqui nessa leitura, se concretiza diariamente em minha vida, com tudo que aconteceu e que vem acontecendo desde aquele período até agora. Então, eu torço para que todas as pessoas que de alguma forma ainda não tiveram o contato com o felino, procurem conhecer, procurem ter um felino em sua casa. Vocês vão perceber a magia que eles trazem. Para você que sente que a sua espiritualidade está um pouco cansada, um pouco exaurida, suas forças estão mais enfraquecidas, a presença de um felino, a presença de um gato certamente vai trazer mais apoio nessa jornada em busca da espiritualidade. Muito lindo, muito maravilhoso. Agradeço de todo o meu coração a espiritualidade por essa mensagem linda que eu posso compartilhar com vocês. Desde que eu comecei, isso há 10 anos, essa paixão pelo tarô, pelos oráculos, por essa ponte de comunicação que eu sempre me encanto, acredito muito, valorizo muito. Eu criei então essa perspectiva de que eu precisava contribuir com o todo. Então, Cartas da Espiritualidade, ele nasceu com o propósito de que as pessoas possam trazer suas histórias aqui para compartilhar conosco. Assim como eu trouxe agora essa minha pequena história com os meus felinos, que você possa trazer histórias da sua vida, sejam histórias dolorosas, histórias de alegria, algo que você queira compartilhar, algo que você queira receber, uma mensagem, uma confirmação, uma orientação da espiritualidade. Então você pode ficar à vontade, você vai escrever a sua cartinha e encaminhar ao cartasaespiritualidade@gmail.com. Com muito carinho eu vou receber essa carta, vou ler essa carta e vou trazer um vídeo aqui no canal compartilhando essa carta, essa mensagem com as pessoas. Você não precisa se identificar, eu não pretendo identificar. Você vai sentir que a mensagem é sua. E nós vamos trabalhar a espiritualidade a partir disso. Eu acredito que é uma forma muito bonita de contribuição, a Era de Aquário pede isso. E estou ansiosa para começar a receber as cartinhas de vocês. O canal é novo, o canal é um bebezinho ainda. Eu quero agradecer de todo o meu coração as pessoas que carinhosamente me escreveram nos comentários dos vídeos anteriores, as pessoas que se inscreveram. Eu separei aqui com muito carinho um presentinho para, assim que nós atingirmos a primeira meta do canal, que são os 1000 inscritos. Confesso para vocês que eu imaginei que poderia ser um pouco mais fácil, me parece que não é, mas nós não vamos desistir. Tá aqui o Monólogo, o Oráculo da Lua, que eu quero presentear para um dos inscritos, aquele que eu senti que sempre contribui com o canal, que comenta, que dá os seus likes, que se inscreve, porque eu acredito que essa troca, ela é genuína e justa. Então é um carinho que eu tenho separadinho aqui para vocês. Quero agradecer infinitamente, de todo o meu coração, a espiritualidade por essa oportunidade linda, tão enriquecedora. Eu tenho feito esse trabalho com todo o amor, com toda a verdade do meu coração. A espiritualidade, os mestres sabem que, independente de qualquer coisa, a real motivação desse trabalho é contribuir com as pessoas. Então eu vou seguir firme e forte nessa jornada, não vou desistir. Agradeço de todo o meu coração, de todo o meu coração.